Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês algumas dicas, vou fazer algumas explicações referentes ao PET de Física do primeiro ano, espero contribuir com os estudos de vocês, solicito que vocês pausem o vídeo, façam anotações, que esse procedimento auxilia bastante na fixação das ideias. Estou deixando aí alguns meios de comunicação para que vocês possam interagir comigo e façam um convite. Deixe os comentários no vídeo, sugestões, perguntas, que por lá nós podemos nos interagir, ok? Estou à disposição de vocês. Então vamos lá para a situação problema. Vou falar um pouquinho para vocês sobre luz, né? Nessa semana você vai compreender que a luz é uma onda eletromagnética, diferenciar os meios ópticos e compreender sobre os fenômenos associados à propagação da luz. Recapitulando, luz é uma radiação capaz de sensibilizar os olhos humanos. A velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade possível de ser atingida. É aproximadamente 300 mil km por segundo. Então a luz tem essa velocidade. Ela percorre 300 mil km a cada segundo. Vou falar para você sobre os meios ópticos. Nós temos meios transparentes, translúcidos e opacos. Um meio transparente é um vidro blindex totalmente transparente. Um meio translúcido é um vidro, né, tipo aqueles box de banheiro, fosco, onde você não consegue ver aquela sombra do outro lado, mas não consegue identificar quem é, né? Um meio opaco é um meio onde não permite, em hipótese alguma, a propagação da luz. Uma parede, por exemplo. Os princípios luminosos. Nós temos um primeiro princípio, né, que é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. O princípio da independência dos raios luminosos. Se eu lançar uma luz de uma lanterna em uma direção, outra pessoa lançar, né, em outra lanterna a luz em uma direção onde os raios luminosos vão se cruzar, eles vão passar um pelo outro e não vai interferir um na trajetória do outro. Não sei se vocês conseguiram entender. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura, vai ficar bem visível. Lancei luz em uma direção, o outro lançou em outra, né? De modo que a trajetória desses raios luminosos se cruzarão em algum momento. Eles vão passar um pelo outro e um não vai interferir na trajetória um do outro. Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos é o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu acho que vai ficar melhor para você poder entender o fenômeno. Imagine você de passageiro em um táxi. Você enxerga o motorista e o motorista te enxerga através do retrovisor. Então o caminho que a luz percorre é independente, né? Ela pode sair de você e ir para o motorista e pode sair do motorista e ir em direção a você. Tá? Então esse que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, né? E sombra é uma consequência da propagação retilínea da luz. A sombra projetada, ou umbra, é a região de escuridão total. Já a região de escuridão parcial é chamada de penumbra. Isso é muito comum nos eclipses, né? A luz, quando sai do Sol, ela incide na Terra. Pode acontecer da Lua estar no meio, né? Os astros eles se alinham em algum momento às vezes, e esse alinhamento pode projetar uma sombra aqui na Terra, porque os raios de luz vão bater na Lua e a Lua vai causar uma sombra na Terra, né? Então, em algumas regiões do planeta Terra ficará com um breu total, e outras regiões ficarão, né, uma penumbra, uma região um pouco escura e clara, né? É devido à projeção da sombra que a Lua gera no planeta Terra no momento de um eclipse. Vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos, né, rapidinhos, só para que vocês possam ter noção de um meio transparente, né, um vidro transparente, um meio translúcido e um meio opaco. O meio opaco a luz incide e não propaga. Porta de madeira. Um meio translúcido, eu coloquei aqui papel vegetal, aquele papel para desenhar mapa, né? Se você cobrir a sua janela com papel vegetal, você consegue ver a sombra do outro lado, mas não consegue identificar quem que é, né? Por exemplo, naquele programa do Ratinho lá, o Sombra,
a gente não consegue identificar o rosto da pessoa, né? Ver que tem alguém do outro lado falando, mas eu não identifico quem é. Então aquele meio ali é um meio translúcido, né? Lá é feito com papel vegetal. O meio transparente é um vidro, né? E por que eu coloquei os raios luminosos vindo nessa direção? Ele, né, deu uma mudadazinha aqui e saiu para cá. É porque o vidro, né, ele é um meio diferente do ar. E a luz, ao passar do ar para o vidro, ela muda a direção de propagação, né? Um pouquinho, mas muda, ok? A velocidade de propagação da luz no vidro é diferente da propagação da luz no ar, ok? Então esse desenho aí eu aconselho você parar, dar uma olhada. Se surgiu alguma dúvida, mande para mim, fazendo um favor, para a gente poder interagindo. Independência dos raios luminosos é exatamente aquilo que eu havia citado para vocês na explicação na primeira folha. Então, uma lanterna, outra lanterna, de modo que os raios luminosos vão se cruzar. Eles vão se cruzar, né, e continuarão o movimento como se nada tivesse acontecido, né? Esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação, ok? Então esse é o fenômeno, cruzou e não é como se o outro não existisse. Esse aqui passa por esse como se um não existisse, né? Então esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Não sei se vocês conseguiram entender. As luzes das lanternas se cruzaram, elas continuaram o seu caminho como se não tivesse acontecido nada, ok? O princípio da independência dos raios luminosos. E o princípio da reversibilidade da luz é o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então é o exemplo que eu citei para vocês, né? Do motorista de táxi e você de passageiro, né? O motorista te vê e você vê o motorista como se os raios luminosos eles vão se propagar independente do caminho, né? O raio pode sair daqui, bater no espelho, refletir no motorista, pode sair do motorista, bater no espelho e voltar no passageiro. Então esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ok? Então, pessoal, espero ter contribuído, né, com os estudos de vocês. Pause o vídeo, anotem que esse procedimento auxilia muito, ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Podem deixar os comentários no vídeo, que por lá eu posso interagir, ou entrar, né, nos meios de comunicação que eu mostrei na tela inicial, que também estou à disposição de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.